Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, professor Gerson, mais uma vez trazendo até você mais um estudo da Palavra do Senhor. Como prometido, hoje, sobre o apoio do nosso querido Israel Finkelstein, vamos falar sobre um êxodo de massa. Seria possível no tempo de Ramsés II? Seria o êxodo literal? Uma epopeia, uma novela para ensinos pedagógicos, teológicos, geopolíticos, para um contexto do público leitor, do narrador e do colegiado sacerdotal e sua instrumentalidade para controle social, religioso e teológico? Agora, sabemos que a solução para o problema do êxodo não é simples alinhamento de datas e reis. A expulsão dos Hyksos do Egito, que aconteceu em 1570, antes da Era Comum, introduziu um período em que os egípcios tornaram-se extremamente desconfiados com as incursões de estrangeiros em suas terras. E o impacto negativo das memórias dos Hyksos simboliza um estado de espírito que também é contrastado nos remanescentes arqueológicos. Somente em anos recentes ficou, claro que da época do Novo Império para frente, começando depois da expulsão dos Hyksos, os egípcios intensificaram o controle sobre o fluxo de imigrantes de Canaã para o delta leste do Nilo e estabeleceram um sistema de fortes ao longo da fronteira leste do delta, os quais gerenciavam com tropas militares e administradores. Um papiro do final do século XIII, antes da Era Comum, registra quão estritamente os comandantes dos fortes monitoravam o movimento de estrangeiro. Nós completamos a entrada de tribos do Edomita Chassur, através da fortaleza de Meteptá. Conta-se que é Ticô até os poços de Per-Itim, que estão em Ticô para a manutenção de seus rebanhos. Esse registro é interessante em outro elo, segundo a arqueologia. Cita dois dos mais importantes lugares mencionados na Bíblia associados ao êxodo. Sucote, que está registrado em Êxodo, capítulo 12, verso 37, e Números 33 e 5. E provavelmente a forma hebraica para o Egito, Ticor, nome que se refere a um lugar ou área na parte leste do delta que aparece nos textos egípcios desde a época da dinastia ou a nona dinastia de Ramsés II. Temos também a cidade de Pitom, em Êxodo capítulo 1, versículo 11. É a forma hebraica de Per-Itim, que significa casa, templo, o deus Atom. Esse nome aparece pela primeira vez na época do novo reinado do Egito. De fato, mais dois nomes de lugares citados na narrativa do Êxodo parecem se adequar à realidade do leste do delta à época do Novo Império. O primeiro que já mencionamos é a cidade chamada Ramsés, Pi-Ramsés, ou a Casa de Ramsés. Em Egito, essa cidade foi construída no século XVIII, antes da Era Comum, como a capital de Ramsés II, no leste do delta, muito perto das ruínas de Avares, aonde os Hyksos ficaram por muito tempo. O trabalho duro na fabricação de tijolo, como é descrito no relato bíblico, era um fenômeno muito comum no Egito. E a pintura de um túmulo do século XV, antes da Era Comum, retrata essa especialidade do ofício da construção com detalhes. Por fim, Magdol, que aparece no relato de Êxodo 14:2, é o nome comum do novo reinado para os fortes egípcios da fronteira
ao leste do delta e ao longo da estrada internacional do Egito a Canaã, norte do Sinai. A fronteira entre Canaã e o Egito era, portanto, estritamente controlada de uma grande massa de israelitas fugitivos, que tiveram passado pelas fortificações de fronteiras do regime faraônico. Deveria existir um registro, mas não existe. Ainda assim, as abundantes fontes egípcias que descrevem a época do Novo Império em geral e o século de número 13 em particular, não há referência aos israelitas, nem mesmo uma única pista, nada, zero. Sabemos sobre grupos nomes de Edom, que entraram no Egito pelo deserto. A estela de Meneptah se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã, mas não há pistas, nem mesmo uma única palavra sobre os antigos israelitas no Egito, nem nas inscrições monumentais nas paredes dos templos, nem nas inscrições dos túmulos, nem em papiros. Israel inexiste como possível inimigo do Egito, como amigo ou como nação escravizada no Egito. E simplesmente não existem achados arqueológicos no Egito que possam estar associados de forma direta com a noção de um grupo étnico distinto, em oposição a uma concentração de trabalhadores migrantes de muitos lugares, vivendo numa área específica ao leste do delta, como subentendido no relato bíblico sobre os filhos de Israel vivendo junto na terra de Gozen, segundo Gênesis 47 e 27. Há algo mais. Parece altamente improvável, como também a travessia do deserto e o ingresso em Canaã, que um grupo, mesmo que pequeno, pudesse fugir do controle dos egípcios na época de Ramsés II, no século de número 13 antes da Era Comum. O Egito estava vivendo o auge do seu poder e autoridade. Eram os Estados Unidos da nossa era. O poder dominante do mundo. O controle sobre Canaã era firme. Fortalezas foram construídas em diversas partes do país e funcionários egípcios administravam os assuntos da região. Nas cartas de El-Amarna, datadas do século antes, há a informação de que uma unidade de 50 soldados egípcios era o bastante para apaziguar qualquer agitação em Canaã. Para você ver o nível e o número de pessoas que ali estavam transitando. Ao longo do período do Novo Império, os extensos exércitos egípcios marchavam através de Canaã para o norte até o rio Eufrates, na Síria, consequentemente a principal estrada que ia por terra ao longo da costa do norte do Sinai para Gaza e depois para o centro de Canaã. Era uma extrema importância para o regime faraônico. O trecho mais potencialmente vulnerável da estrada que cruzava o árido e perigoso deserto do Sinai entre o delta e Gaza era o mais protegido. Um sofisticado sistema de fortes, de depósito de grãos e de fontes de água fora estabelecido a uma distância de um dia de marcha ao longo de toda a extensão da estrada chamada Caminho de Horus. Essas guarnições militares especiais na estrada permitiu ao exército imperial cruzar a península do Sinai de maneira conveniente e eficaz, quando necessário. Os anais do grande conquistador egípcio Tutmoses III contam que ele marchou com suas tropas do leste do delta até Gaza, uma distância de 250 quilômetros em 10 dias. Um relevo da época do pai Ramsés II, ou faraó Sete I, de cerca de 1300 antes da Era Comum. Mostra os fortes e reservatórios de água na forma de um mapa antigo que traça a rota do leste do delta até a fronteira sudoeste de Canaã. Remanescentes desses fortes foram encontrados durante as investigações arqueológicas no norte do Sinai, realizada por Eliezer Oren, da Universidade de Ben Gurion, por volta de 1970.
Orem descobriu que cada uma dessas guarnições de estrada correspondia exatamente ao sítio designado no antigo relevo egípcio, composto de 3 elementos: um sólido forte feito de tijolos, na típica arquitetura egípcia, instalações de depósito para provisões de comida e reservatórios de água. Pondo de lado a possibilidade de milagres inspirados divinamente, não é razoável aceitar a ideia de fuga de um grande grupo de escravos do Egito através de fronteiras fortemente vigiadas por guarnições militares para o deserto e depois para Canaã. Isso era quase impossível. Numa época com colossal presença egípcia na região, qualquer grupo ocupado ou escapando do Egito contra a vontade de Faraó teria sido rapidamente capturada, não apenas por um exército egípcio que o perseguiria desde o delta, mas também por soldados egípcios dos fortes do norte do Sinai e em Canaã. De fato, a narrativa bíblica sugere o perigo da experiência de fugir pela estrada da costa. Assim, a única alternativa seria através das terras desérticas e desoladas da Península do Sinai. Mas a possibilidade de um grande grupo de pessoas caminhando por essa península também é contestada veementemente pela arqueologia. De acordo com o relato bíblico, os filhos de Israel vagaram pelo deserto, movimentando-se pelas montanhas da Península do Sinai e acampando em lugares diferentes durante 40 anos. Mesmo que o número dos israelitas fugitivos, no texto, que temos como informação de 600 mil pessoas, fora crianças e mulheres, seja singelamente exagerado, ou porque possa ser interpretado como representativo de unidades menores de pessoas, o texto descreve a sobrevivência de grande número de pessoas sob as mais desafiadoras condições. Alguns traços arqueológicos dessa geração que vagou por longo tempo no Sinai deveriam ser aparentes. Entretanto, exceto pelos fortes egípcios ao longo da costa norte, nenhum único sinal de acampamento ou de ocupação da época de Ramsés II e dos seus imediatos predecessores e sucessores jamais foi identificado no Sinai, e não foi por falta de inúmeras tentativas, repetidas pesquisas arqueológicas realizadas em todas as regiões da península, incluindo a área montanhosa ao redor do tradicional sítio do Monte Sinai, perto do Monteiro de Santa Catarina, não produziram senão evidências negativas, ou seja, evidências que comprovam que não existiu um êxodo, nem mesmo um único caco ou fragmento, nenhuma única casa, nenhum traço de acampamento antigo. Pode-se argumentar que não se esperaria de um bando relativamente pequeno de nômades israelitas que deixasse restos materiais para trás. Mas, contudo, as modernas técnicas arqueológicas dispõem de muitos recursos para traçar, ainda de caçadores e de pastores nômades no mundo inteiro. De fato, o registro arqueológico da Península do Sinai revela evidência de atividade pastoral em épocas remotas, como o 3º milênio antes da Era Comum, e os períodos helenísticos e também os bizantinos. Simplesmente, querido, não há nenhuma evidência do suposto tempo do êxodo do Egito registrado no 13º século antes da Era Comum. Não existe. Arqueologicamente não existe. Israel Frankenstein, a Bíblia desenterrada, ou a Bíblia estava errada, afirma arqueologicamente que a Bíblia desenterrada traz uma história, a Bíblia escrita traz outra. Agora escolha você em quem acreditar. A conclusão de que o êxodo não aconteceu na época e de forma descrita na Bíblia parece irrefutável
quando examinamos a evidência desses sítios específicos, onde os filhos de Israel supostamente acamparam por longos períodos durante sua caminhada pelo deserto, segundo Números capítulo 33, e onde algumas indicações arqueológicas, se existente, é quase certo, seria encontrada, de acordo com a narrativa bíblica, os filhos de Israel acamparam em Cades Barneia durante 38 anos, dos 40 anos da temporada supostamente mitológica no deserto. A localização genérica desse lugar é clara pela descrição da fronteira sul da terra de Israel no livro de Números, capítulo 34. O lugar tem sido identificado pelos arqueólogos como a grande oásis bem suprido de água em El-Kudeirat, no leste do Sinai, na fronteira entre Israel moderno e o Egito. O nome Cádiz foi provavelmente preservado através dos séculos da designação de uma fonte menor na vizinhança chamada Ein Cádiz. Até hoje existe um pequeno cômoro com remanescentes de uma fortaleza da Idade do Ferro no centro desses oásis. Ainda assim, repetidas escavações e levantamentos topográficos realizados na área inteira não ofereceram nem mesmo a mais remota evidência de alguma atividade na Era do Bronze, que é a Era do Êxodo, nem mesmo um único caco ou fragmento deixado para trás por um pequeno bando de refugiados assustados que estavam fugindo do Egito para adentrar ao deserto em direção a uma terra prometida. Ezion-Geber é outro nome citado como lugar de acampamento dos filhos de Israel. A menção a esse nome em outros lugares da Bíblia, como a cidade portuária posteriormente estabelecida na época norte do Golfo da Acaba, ou Acábia, conduziu a sua identificação por arqueólogos num cômoro localizado na fronteira moderna entre Israel e a Jordânia, a meio caminho da cidade de Eilat e Acaba. As escavações feitas ali entre 1938 e 1940 revelaram impressionantes remanescentes da Idade do Ferro, mas não há algum traço que seja da ocupação da Idade do Bronze posterior, da longa lista de acampamentos do deserto em Cades Barneia, Ezion e Geber. São os únicos que podem ser identificados com segurança, mas não indicaram nenhum traço de nome de israelita e de nenhum êxodo no deserto. E outros povoados e habitantes citados no relato dos nomes de israelitas, a narrativa bíblica reconta como o rei cananita de Arad, que habitou no Negev, atacou os israelitas e fez alguns prisioneiros, os que os enraiveceu de tal maneira a ponto de apelarem à intercessão divina que destruísse todas as cidades de Canaã. Números 21, versículo 1 ao 3. Quase 20 anos de escavações intensivas do sítio de Tel-Arad, a leste de Bersabeia, revelaram o resto de uma grande cidade da Idade do Bronze anterior, com cerca de 25 acres de tamanho e um forte da Idade do Ferro, mas nenhum remanescente da Idade do Bronze posterior, Idade do Êxodo, quando o lugar aparentemente era deserto. A mesma conclusão é verdadeira para todo o vale de Bersabeia. Arad simplesmente não existiu na Idade do Bronze, como relata a Bíblia. Não existiu. A Bíblia desenterrada, o DNA que prova o crime, diz que não existia. Idêntica situação é evidente para o leste, cruzando o Rio Jordão, onde os nomes de israelitas foram forçados a combater na cidade de nome Hesbon, capital de Sião, o rei dos amorreus, que tentou impedir que os israelitas passassem pelo seu território, a caminho de Canaã.
a qual está registrada em Números capítulo 21, versículo 21 ao 25, Deuteronômio 2, 24 ao 35, Juízes 11, 19 a 21. Escavações em Tel Respan, sul da Amman, onde situava a antiga Hasbon, mostraram que ali não existia uma cidade na idade do bronze posterior, nem mesmo uma pequena aldeia. E há mais ainda, de acordo com a Bíblia, quando os filhos de Israel passaram pelo planalto da Transjordânia, encontraram-se e confrontaram resistência não apenas em Moabe, mas também nos estados constituídos de Edom e Amon. Mas agora sabemos que o planalto da Transjordânia era pouco povoado na idade do bronze posterior. De fato, a maioria das áreas dessa região, incluindo Edom, que é citado como estado governado por um rei na narrativa bíblica, jamais foi habitada por população sedentária naquele período. Para deixar bem claro, a arqueologia demonstrou que não existiam reis em Edom para serem encontrados e confrontados pelos israelitas. Mais uma vez, a Bíblia desenterrada, o DNA da verdade, diz que a narrativa é mítica. É mítica, mas com suas motivações do colegiado sacerdotal para controle social. O contorno agora, amados, deve ser ficado claro. Lugares mencionados na narrativa do Êxodo são reais? Não. Segundo a arqueologia, não. É mito. Uns poucos foram bem conhecidos e ocupados, aparentemente, em períodos mais antigos e períodos posteriores. Depois de estabelecido o reino de Judá, quando o texto da narrativa bíblica foi registrado por escrito pela primeira vez, infelizmente, para aqueles que buscam o êxodo histórico, esses lugares estavam mesmo desocupados na época que, segundo os registros bíblicos, desempenham uma função nos acontecimentos da peregrinação dos filhos de Israel no deserto. De volta para o futuro, pistas do século VII antes da Era Comum. Então, querido, ficamos por aqui. Posso trazer um outro vídeo sobre De Volta para o Futuro, pistas para o século VII, aonde se faz uma comparação da reforma de Josias com a saída do Êxodo. Como prometido, Israel Finkelstein e seus assessores e amigos, no livro A Bíblia Estava Errada ou Bíblia Desenterrada, o DNA da verdade, o DNA que comprova o crime. Eu posso dizer, não matei, mas se o meu DNA está no corpo da vítima, então eu matei. Então não adianta falar que não matou, se o DNA diz que matou. Assim, querido, é comparado, para mim, a arqueologia e as narrativas míticas. Se é mítica e a arqueologia comprova, dizendo que é mítica, porque o DNA está ali, dizendo que é mítica. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir. Ajude o nosso canal para a glória de Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim.